Mas elas gostariam de ser profissionais mais completos, no sentido de, por exemplo, fazer o que o Joaquim Pfeiffer faz. De saber o que o Joaquim Pfeiffer faz. Entendeu? De saber, por exemplo, falar de Treasury. De saber por que comprar, por exemplo, CLSA. Entende? Por que comprar PETs? Além de um sinal gráfico. Além disso. Entendeu? Você acha que esse cara tinha que começar por onde? Né? O que você diria pra esse cara hoje? Fala, mano, começa isso, por aqui, estuda isso, faz isso, enfim, que eu acho que o caminho é esse. Vou fazer um jabá aqui. Manda bala, pô, aqui não tem. Começa pela Universidade Atom, né? Que lá a gente fez um negócio mega completo, com 12 módulos, né? Voltado para isso. Como eu falei, né? A gente é muito processual, né? Por quê? Porque quando eu comecei lá no mercado financeiro, eu não comecei com day trade, né? Eu comecei montando posição. E a questão básica para você montar a posição, você começa com uma análise macroeconômica, que é a análise de juros. Então, o que acontece? Juros, ele é muito previsível e é quem desloca para onde vai o dinheiro. Se a taxa de juros está num patamar mais baixo ou se ela está num patamar mais alto, ela vai deslocar o dinheiro entre os setores que vão ser mais ou menos favorecidos por aquele ambiente que está sendo criado, restritivo, etc. E desde 2007, eu passei a operar muito mais juros, um mercado que é muito mais líquido, muito mais previsível, no meu ponto de vista, do que ações, dólar, entre outros aí que é modinha de todo mundo. Então, a minha história inteira de 19 anos, eu posso falar assim, cara, eu operei muito mais juros na minha vida do que qualquer outra coisa. Tá. E eu acho que por operar muito juros, né, por ter essa previsibilidade, né, o Banco Central agora está fazendo uma pausa, potencialmente vai fazer uma pausa aí na taxa de juros, né? E está tendo uma reprecificação nos juros futuros. E os juros futuros, nessa reprecificação que eles estão tendo, nesse momento, ele está mostrando que pode ter uma alta de juros ainda esse ano no Brasil. Então, quando você pega e olha para aquilo, cara, faz sentido? Não faz o menor sentido, né? Ter um repique de alta na taxa de juros no Brasil ainda esse ano. Então, aquilo pode trazer algumas oportunidades. Por quê? Porque provavelmente nessa reprecificação que você teve dessa alta de juros futuros, alguns ativos tiveram uma desvalorização maior do que eles deveriam, né? Foram para patamares mais baixos, então ficou muito mais fácil de você analisar uma ação, que ela pode estar mais depreciada quando você vai fazer a TIR dela ali dentro, a TIR dela pode ter aumentado bem mais. Pode ter uma oportunidade ali em pré-fixado, né? E que eu acredito que está tendo uma oportunidade muito grande em pré-fixado, principalmente nos médio a longo prazo ali, né? Curto prazo tem uma oportunidade, mas é um pouco menor. E aí, quando você passa a primeiro fazer essa análise do cenário de juros, para depois você fazer o cenário comparativo do que está acontecendo com as ações, fica muito mais fácil, né? Porque se você está num cenário de aperto monetário, igual a gente passou, um aperto muito forte, saindo numa taxa de juros de 2,5% para 13,75%, isso faz com que tenha uma reprecificação muito forte em múltiplos ativos, né? E por isso faz com que alguns ativos cedam antes, alguns um pouco depois, porque o cara não conseguiu atravessar, mergulhar e chegar do outro lado da piscina, né? E aí o fundo teve que estopar, teve que sair, etc. E aí gera algumas distorções que podem aparecer essas oportunidades. Então a gente passou a trabalhar esse lado técnico, né, dentro da Universidade Atom, muito mais mostrando para as pessoas que, cara, o que manda, né, é juros. Sempre foi juros. Legal. Né? Mas se o cara conseguir montar essa análise, ele vai conseguir entender o timing. Não vai acertar. Posso falar palavrão? Pode, claro. O cu do mosquito. Não vai acertar o cu do mosquito aqui. Não vai acertar o cu do mosquito ali, mas, cara, ele vai acertar um patamar que é uma região que, cara, é para comprar. Né? Que eu falo assim, as pessoas às vezes entram no mercado e às vezes elas têm dificuldade de entender o básico.
né? O que é o básico? É comprado e vendido, né? O cara fala assim, dá para entrar vendido? Eu falo, caralho, velho. Aí quando você fala assim pro cara, né? Pô, quando o preço tá alto, né? Tem duas forças atuando. Como duas? Só tem uma, o cara que vai vender. Não, cara, o cara que comprou embaixo, ele vai vender em algum momento. E se ele achou que aquele preço tá caro, o upside para ele diminuiu, ele vai vender. Aí o cara que tá apostando na desvalorização também vai vender. Então você tem duas forças atuando naquele momento. Você não tem uma, você tem duas. Aí o cara, como assim duas? Meu Deus. Assim, caralho, velho. Aí você desenha lá a senoide, né, da curva de juros. Aí dá nó na cabeça do cara, porque ele tá acostumado. Fulano falou para eu comprar aquela ação. Então eu falo assim, para quem quer começar no mercado financeiro, né, eu acho que tem que entender uma metodologia, um processo, e começa por juros, né? Não quer fazer universidade, quer ir para outra coisa, quer estudar outra, vê se o cara está ensinando um conteúdo de ciclo de juros, porque se o cara não souber o ciclo de juros, ele nunca vai aproveitar nenhuma oportunidade. Perfeito. Cara, as maiores porradas que eu tive na minha vida, 2008, juros, né? Eu falo, eu tive uma porrada em 2006, que foi essa porrada de apostar na queda da bolsa, na alta da Varg, etc. Mas ela estava ancorada já em juros, né, numa perspectiva macroeconômica. 2008, que eu acertei outra porrada também, e eu já estava maior, né, a porrada foi, o Brasil recebeu grau de investimento, eu não vi, a bolsa estava num patamar que, se ela chegasse no estimado por todo mundo, ela tinha 12% de alta, e um pré-fixado pagava 14%. Putz. Eu falei, cara, se o Brasil recebeu o grau de investimento, o pré paga 14%, significa que, se cortar juros, esse pré vai render 20%, 25%. Sim. Então o upside dele tá melhor. Aí eu vendi toda a minha posição que eu tinha de bolsa. Comprou pré. Comprei pré, a bolsa subiu ainda, chegou a eu vendi a 63, foi a 72 mil pontos. Né, mas não estava vendido apostando naquela. Dessa vez eu só zerei. Eu fui um pouquinho mais. um pouquinho mais conservador. Um pouquinho mais conservador. E aí eu apostei em queda de juros. Só que, cara, o Lehman Brothers quebrou e todo mundo cortou juros, não porque o Brasil tinha recebido grau de investimento, sim, mas porque tava uma puta crise e precisava incentivar a economia, entendeu? Então, cara, foi juros, né? E aí, a partir disso, eu passei a prestar muita atenção, que são esses ciclos que devem ser aproveitados, né, pelos investidores. A hora de comprar é agora, que o juro está restritivo. Na hora de vender é quando esse juro não tiver mais restritivo, né? Aí, vai subir até tudo. Sim, boa. Que é quando vem o nosso bull, né? Normalmente, né? Não, de todos os mercados, né? O mercado americano, mercado europeu, mercado brasileiro principalmente, né? Então, o Brasil é muito mais sensível à taxa de juros do que alguns outros países.